Todos receberam? Acho que sim, que bom. Também os da casa, sejam muito bem-vindos. É uma alegria nós estarmos aqui, reunidos em união, porque a Bíblia diz: onde há união, Deus ordena a bênção. E aqui nós estamos com um propósito de buscar o Senhor. Você veio aqui essa noite porque você espera algo. Você espera uma resposta, você tem um desejo no seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele colocou um anseio no nosso coração de buscarmos a Ele. Então nós temos esse desejo de buscar a Deus. E eu oro, eu peço a Deus que o Senhor fale contigo essa noite. Porque hoje nós vamos entender um pouco sobre o reino de Deus. E Jesus, Ele falou para certo grupo de pessoas que vieram com umas perguntas para Ele, que não era sem motivo que eles erravam tanto. Porque eles não compreendiam as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós conhecer a palavra do Senhor, isso se torna benefício para a nossa vida. Nós conseguimos romper em muitas coisas. Tem coisas na nossa vida que não rompe, porque nós não compreendemos a palavra, nem o poder de Deus. E eu estou aqui essa noite para dizer para você que a lógica de Deus não é a lógica do homem. A lógica do reino de Deus não é a lógica que o homem trabalha. O homem, ele trabalha da seguinte maneira: é dando que se recebe. É assim que o homem pensa, né? E funciona. Mas com Deus não é assim. Você primeiro recebe para depois dar. Você primeiro tem para depois dar. Você não consegue dar algo que você não tem, vindo de Deus. Com Deus é assim. E nós vamos para a palavra de Deus. Romanos 11, 33. Vamos ler junto. Alguns textos eu leio aqui, outros nós lemos juntos. Amém? Você está comigo? Amém. Olha só que lindo esse texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem foi a pessoa que deu primeiro algo a Deus, para que ele precise dar de volta? Eu faço essa pergunta para você hoje. É o que a Bíblia diz. Paulo está questionando isso. E isso nos faz entender que tudo o que nós fizemos é para Ele, por meio dEle. Todas as coisas, seja a glória para sempre. Porque se nós estamos aqui hoje é por causa de Deus. Se nós estamos vivos é por causa de Deus. Se nós somos abençoados é por causa de Deus. Aquilo que vivemos é por causa de Deus. Não tem ninguém que pode chegar diante de Deus e falar: ó, Senhor, tem essa dívida com o Senhor. Inclusive Deus fala assim, ó: quem dá aos pobres empresta a mim. O Senhor, Ele até toma essa responsabilidade para Ele. Porque Deus, Ele é assim, Ele primeiro nos dá, e isso transforma a nossa vida. A lógica do reino de Deus é ao contrário. E muitas vezes nós nos perdemos, mas uma simples criancinha entende que é estando aos pés do Senhor, é estando junto com Ele. Esse é o nosso lugar. Porque Jeremias 1,5 diz também assim, que antes do ventre da tua mãe eu te conheci, e te separei profeta às nações. O Senhor, Ele nos conhece antes de existirmos. Por que às vezes a gente anda preocupado? Por que às vezes a gente anda se questionando? Deus, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, já nos conhecia, como também diz o salmista, Salmo 130, Salmo 100 e... Só para eu não falar besteira aqui, vou falar o Salmo certo. No Salmo 139, versículo 13. Vamos ler. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então, é importante nós entendermos isso, que o Senhor nos conhece antes
de qualquer coisa o Senhor nos conhecia. Nós não somos uma obra do acaso. Também Apocalipse diz, 22:13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor. Está no início e está no final, o Deus Todo-Poderoso. E é importante que nós entendamos sobre o Senhor essa noite. Quando a gente conhece algo novo sobre Deus, Deus revela algo novo sobre nós. E isso muda a nossa vida. Quando a gente começa a conhecer a grandeza do Senhor. Como disse em Romanos 11, ó profundidade da riqueza. Não existe, nós não vamos conseguir compreender em sua totalidade. Paulo fala, eu contemplo como um material espelhado, até que um dia eu possa contemplar o Senhor como realmente é. Mas cada vez que a gente conhece algo novo de Deus, isso transforma um pouquinho a nossa vida. E assim vai fazendo. Mas nós precisamos entender que isso partiu dele. Não foi nós que achamos a Deus. Não foi você que achou Jesus. Não, achei Jesus, minha vida mudou. Não, foi Ele que te achou. Quem que estava perdido para ser achado? Deus ou você? Deus ou eu? Então foi o Senhor que te achou. Foi o Senhor que viu a tua necessidade. Você está aqui, quem sabe, hoje buscando algo de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair com uma resposta do Senhor. Mas o Senhor já sabia. Só que Ele gosta que você venha e peça. Deus é assim. Um coração que busca Ele. Vamos ler mais um texto junto, que é importante. 1 João 4:9 fala sobre isso. Olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. A declaração do amor de Deus foi essa: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vai para o versículo 19. 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que, se tem alguma coisa que pode sair de bom de nós, é porque o Senhor nos amou primeiro. Você está dando risada, né? Você sabe que é meu versículo predileto da Bíblia? Esse é difícil de esquecer, o versículo que eu mais gosto. Mas faz muito sentido isso para mim. Nós entender que fomos achados pelo Senhor. Nós entender que nós primeiro recebemos do Senhor, para depois dar. O Senhor não tem necessidade de nada que nós temos a entregar a Ele. Mesmo assim, Ele se entregou por nós. Isso é algo que não dá para entender. Porque em Cantares diz assim: ainda que alguém vendesse tudo o que tem para comprar o amor, a sua oferta seria por completo desprezada. Você não consegue comprar esse amor que Deus tem por mim e por você. Mas você recebe de graça. Me explica isso aí. A lógica é meio confusa, né? Mas é a lógica do reino de Deus, que uma criancinha entende. E eu creio que hoje nós vamos sair aqui entendendo esse amor por nós, que Deus, Ele se entregou por nós. Primeiro, antes de tudo, o Senhor já tinha nos separado e tem um propósito. Nisso, eu quero falar sobre 3 exemplos, que são basicamente 3 fases que a gente passa na nossa caminhada com o Senhor. O último culto foram 10, né? Hoje é 3, diminuiu um pouco, né? Tá mais fácil de memorizar. Porque de 10 para 3 já tá melhor, né? E o primeiro exemplo tá lá em João 13, que é Jesus. Eu já falei aqui sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais em cima hoje. Jesus, na Santa Ceia, Ele pega uma toalha, coloca nos ombros, para lavar os pés dos discípulos. O episódio do lava-pés, conhecido. Jesus começa a lavar os pés daqueles discípulos. Agora você imagina, o mestre lavando os pés. Eu acredito que os discípulos se questionaram: o que o mestre está fazendo, né? Jesus lavando o pé. Até que Pedro, corajoso, está no 1, é lá no 4 ao 8, a história.
Até que Pedro teve coragem e pediu: Jesus, por que está lavando meus pés? Não entendo. Jesus falou assim: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E isso é muito poderoso. Isso quer dizer muito sobre a palavra de hoje. Receber vem antes de dar. Preste atenção nisso. Tem muitas vezes, muitas situações que o Senhor quer fazer algo por você e você não permite. Tem áreas que o Senhor Ele quer transformar, pastor Luiz. Ele quer mexer, Ele quer fazer algo novo, algo diferente. Algo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, mas você não permite. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, se você não deixar, não tenho parte contigo. Você precisa permitir que eu lave os seus pés. E essa é a primeira parte, a primeira fase. Nós permitir que o Senhor faça o que Ele deseja fazer. Você vem em busca de resposta para o culto, amém? E o Senhor lhe dá a resposta. Mas às vezes a resposta de Deus não é a que você esperava, porque os pensamentos dele são mais elevados. O Senhor sabe o que você está precisando e Ele sabe o que você quer. Mas às vezes você precisa escolher o que você precisa, não o que você quer. Porque às vezes o que você precisa não é o que você quer. E nesse caso não fazia sentido para Pedro Jesus lavar os pés dele. Algo simples, mas às vezes é difícil para nós. O Senhor Ele incomoda em algumas áreas e nós muitas vezes não permitimos, mas nós precisamos permitir que o Senhor Jesus Ele possa mexer na nossa vida, porque as pessoas às vezes elas tocam em feridas para machucar, mas quando o Senhor toca numa ferida, Ele toca para curar. Mas você sabe quando alguém está relutante assim, ela não permite que aconteça, mas para Jesus você pode permitir, porque o Senhor tem uma história, Ele tem uma obra para fazer na sua vida, que começou antes de você entrar no ventre da sua mãe. Deus já sabia, Deus já tinha preparado, já tinha planejado. Você precisa crer nisso e disponibilizar o seu coração para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Esse culto é um culto profético, culto da vitória. Todos aqui eu creio que querem a vitória de Deus, a sua vitória, mas nós precisamos entender os passos, nós precisamos entender como o reino de Deus ele funciona, porque não funciona como o homem funciona. Não é você vir aqui fazer uma troca com Deus, Deus não precisa. Você vem aqui e recebe de graça, e isso transforma a tua vida. O Senhor Jesus Ele dá sem medida, o Espírito sem medida. É maravilhoso o que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida, mas nós precisamos primeiramente permitir, assim como Pedro que se questionou: Senhor, você vai lavar meus pés? Senhor, você quer fazer isso, Senhor? Transformar isso é bem aí que o Senhor Ele quer transformar. Você não vê agora, mas você vai entender depois. Foi a resposta de Jesus para Pedro. Vamos ler junto? Olha o 4. O 8, pode ficar no 8. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. O 9. Não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Não, é o 7, desculpa. O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Você está entendendo? Não faz muito sentido, né? Mas Deus trabalha dessa maneira. O que Ele faz não entende agora, mas você vai entender depois. Permita que o Senhor, primeiramente, entre na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Segundo passo, segundo exemplo. Certa vez Simão, fariseu, cara que firme na Bíblia. O cara conhecia a Bíblia. Na época o fariseu era o povo que mais estudava a Bíblia e buscava seguir os seus preceitos. Convidou Jesus para ir na casa dele, comer. Chegando na casa de Jesus, na casa de Simão, Jesus, tinha uma mulher lá. A Bíblia diz, uma pecadora. Estava lá, chorando aos pés de Jesus, lavava os pés com a lágrima,
com o cabelo enxugava e passava um óleo ainda nos pés de Jesus. E o cara não teve coragem de falar, mas Jesus sabia o que ele pensava. O Senhor sabe de todas as coisas, meu irmão, sabe de tudo. O cara pensava assim, o que essa mulher está fazendo? Pensava assim, e Jesus sabia o que ele pensava, como ele sabe o que você está pensando aqui e agora. Por isso que ele te traz resposta ao teu coração, porque a palavra do Senhor fala ao teu coração. O Senhor entende e conhece os teus pensamentos. Jesus falou, Simão, vou te contar uma coisa. 2 pessoas. Uma devia 500 denários. A outra devia 5 ou 50. Está no texto. Ambas foram perdoadas da sua dívida. Qual, vamos lá, vocês são Simão agora. Jesus perguntando, qual você acha que vai ficar mais grato, que ama mais? O que devia 500 ou o que devia 5? 500. Amém? A lógica? Jesus falou, bem respondeste. Eu cheguei na tua casa, Simão, você não me lavou os pés, porque na época, esse lava-pés que foi falado no episódio anterior, nesse episódio também, era importante, caminhava de sandália, estrada de terra, sujava os pés. Então quando você entrava numa casa, era o costume lavar os pés dos convidados, porque a mesa não tinha cadeira, a mesa sentava-se ao chão, na altura da barriga, sabe? Você sentava-se ao chão, então você ficava próximo dos pés da outra pessoa, por isso era lavado os pés. Tem tantos episódios na Bíblia referindo a isso. E Jesus falou para Simão, Simão, cheguei na tua casa, você não lavou meus pés, mas essa mulher, desde que eu cheguei, não para de chorar, e com as lágrimas lava os meus pés, e com o cabelo seca. Simão, eu cheguei e você não me cumprimentou com o ósculo. O ósculo era o cumprimento da época. Podemos considerar um aperto de mão com um abraço hoje. Era o ósculo. Você não me cumprimentou assim, que era um beijo, o ósculo. Mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. E aí Jesus fala isso aqui. Nós podemos ver juntos. Lucas 7:47. Só preciso de uma aguinha. Por isso afirma você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem recebe muito de Deus, muito dá. Por isso que é importante primeiro receber, para depois dar. Quem é muito perdoado, muito ama, mas quem é pouco perdoado, pouco ama. E o detalhe não está em você fazer, então, vou fazer então muitas coisas erradas, para que aí eu seja muito perdoado. É isso que Jesus está falando? Porque a mulher era pecadora, a Bíblia diz. Não sabe se ao certo o que fazia, mas Simão não fala que era pecador, fala que era fariseu. Mas Jesus nessa parábola claramente está falando da mulher e de Simão. É você reconhecer aquilo que o Senhor faz na sua vida, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você entender, reconhecer, Senhor, eu reconheço aquilo que o Senhor fez na minha vida. Primeiro você permite o Senhor fazer, depois você tem que reconhecer aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo. Você não pode ser alguém ingrato ao Senhor, você precisa ter um coração grato a Deus, reconhecer aquilo que Ele fez. Quando você reconhece, as coisas mudam. As tuas atitudes mudam, porque você foi muito perdoado, você reconhece isso, você entende isso. Jesus veio para todos, sim ou não? Sim, né? Mas Jesus falou certa vez que Ele não veio para quem é são, Ele veio para quem é doente.
Ele não veio para quem não precisa de médico. Ele veio para quem precisa de médico. Quantos no mundo são pecadores? Tem alguém no mundo que não peca? Existe uma pessoa que não peca? Sim ou não? Não. Ou seja, todos precisam do Senhor Jesus. Amém? Mas nem todos reconhecem. Nem todos conseguem olhar para a sua vida e falar que precisam de Deus. E não é feio você dizer que precisa de Jesus. Porque a maior vitória que você pode ter na tua vida, você não vai conquistar. Foi Jesus que já conquistou para ti naquela cruz. A maior vitória que você pode ter. O Senhor pode dar muitas vitórias para você. Eu creio nisso. Mas a maior de todas Ele já conquistou naquela cruz. E o triste é que nem Jesus pode entrar em alguém que não reconhece que precisa dele. E também nós somos vitoriosos a reconhecer que nós precisamos de Jesus. Como eu falava, não é feio. Pelo contrário, é louvável quando nós reconhecemos no nosso coração que nós precisamos do Senhor. Que nós reconhecemos na nossa vida: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, eu preciso, Jesus. Porque no Salmo 51 diz assim, no fim do versículo, o Salmo de arrependimento de Davi: porque um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não despreza, esse o Senhor não joga fora. Coração humilde, um coração contrito, quebrantado, que busca Ele, o Senhor não despreza. Nós aprendemos com essa mulher essa noite, assim como nós aprendemos com Pedro. Nós precisamos permitir o Senhor fazer, mas também precisamos reconhecer aquilo que Ele fez. Terceiro exemplo, falei que hoje era menos. Terceiro exemplo, Marta e Maria, Lucas 10, 38. Ô Marta e Maria. Marta recebendo Jesus em casa. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Preste atenção. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado por outro, preocupada, ocupada em muitos outros serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Para aí. Isso revela muito de nós muitas vezes. A gente está preocupado em fazer. E a gente julga Maria, né? Eu julgo Maria. No meu, como que eu posso dizer? No meu entendimento lógico. Mas o reino de Deus não é lógico. Eu falei no início. Então, se eu fosse analisar, eu ia falar: cara, Maria sentada e a mulher lá trabalhando. Muitos afazeres. Mas olha o que Jesus responde. 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Talvez é eu e você. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não é pelo nosso muito fazer que nós somos aceitos pelo Senhor. Não é pelo nosso muito fazer que nós recebemos algo de Deus. Não é pelo teu sacrifício. Mas o teu lugar é aos pés de Jesus. Jesus falou para Marta: Marta, você anda inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar. É aos pés do Senhor. É o melhor lugar que nós podemos estar. É estar aos pés do Senhor Jesus. Porque aí todas as outras coisas se completam. Prioridades, você entende isso? Prioridades na vida. E a maior delas é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e maior mandamento. Depois desse, vem todo o resto. Jesus falou assim: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama teu próximo como a ti mesmo.
Nisso se resume toda a lei e os profetas. Busca o principal, que o resto vem. Esteja aos pés de Jesus, as coisas vão se ajeitar. Não ande inquieto por muitas coisas, mas coloque-se diante do Senhor. Coloque a tua situação diante de Deus. E eu creio que é isso que você está buscando essa noite, amém? Você está num culto buscando algo, cultuando, mas buscando algo. Então coloque ao Senhor a sua situação, o seu coração. O Senhor, Ele conhece os pensamentos. Como o pastor Luiz disse, a palavra ela tem o poder de trazer à tona a intenção do coração. Mas o Senhor conhece o nosso espírito, nosso sentimento. O Senhor nos sonda e nos conhece. Então coloque diante do Senhor. Porque nós precisamos entender isso. É muito simples, mas é poderoso. Primeiro nós recebemos, para depois nós darmos. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Se tem algo de louvável na nossa vida, é por aquilo que o Senhor fez, não pelo que nós fizemos. Não é as nossas obras que nos fazem alcançar e receber algo de Deus, mas é aquilo que o Senhor fez e conquistou naquela cruz. Amém? E para concluir, Filipenses 2,13. Eu não sei o que deu, que minha garganta está seca. Quando o Senhor faz tudo isso na nossa vida, é tão lindo que o Senhor, Ele faz o mais difícil, e o Senhor deixa um pouquinho para nós nos sentirmos participantes. O principal Ele faz. 2,13, Filipenses 2,13. Opa! Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O Senhor bota o desejo no teu coração e o realizar também. É Deus quem efetua em vocês o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fica até difícil de entender, porque muitas vezes pessoas não conseguem ser transformadas, né? Mas como eu falei, é tão simples, a gente só precisa receber, ser humilde. Porque Deus, Ele faz o querer e o realizar, mas Ele busca disponibilidade, não capacidade. Deus não está interessado na sua capacidade, Ele está interessado na sua disponibilidade. Porque aonde tem um coração disponível, ele pensa assim, opa, aí eu posso trabalhar, aí eu posso agir, aí eu posso manifestar a minha glória. Tem pessoas essa noite que querem permitir ser transformadas pelo Senhor? Amém? O seu amém é um assim seja. E o Senhor vai começar a fazer coisas que você não entende. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Amém?